Sabe, irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades para esquentar o pulmão. Amém? Para mostrar que nós estamos vivos. Amém? Para mostrar para principados e potestades, amado, que o dia não determina quem nós somos. As circunstâncias não podem determinar quem você é. Sabe, irmãos, as tuas atitudes e as minhas atitudes têm que ser compatíveis com a palavra. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra comigo aqui no Evangelho de João. Evangelho de João. Amém? Capítulo 6. Aleluia. Deus é bom. Evangelho de João, capítulo 6. Vocês encontraram? Amém? Eu vou começar do versículo 57 aqui. Versículo 56 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Eu quero que você abra seu coração, amado, porque Jesus, ele falou aqui algo, sabe, que é o centro do Evangelho, amado. Sabe, é o cerne do Evangelho. É o centro da minha vida e o centro da tua vida. E nesse texto aqui, nós sabemos esse texto, é um texto clássico, lido assim, falado, pregado. Mas eu quero chamar a tua atenção hoje, amém, sobre esse texto aqui, porque nós vamos percorrer a palavra de Deus. Mas esse texto aqui me chamou a atenção, porque Jesus fala algo interessante. Ele diz que aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Amém? Nós precisamos entender, amado, o que significa e qual é a verdade que está por trás dessa palavra falada por Jesus, que aquela multidão não entendia o que Jesus estava falando. E hoje, amado, muitos cristãos não entendem sobre esta palavra. Amém? E nós sabemos claramente, amado, que Jesus estava falando para uma multidão que não havia nascido de novo. Amém? E aquela multidão não tinha uma compreensão do mundo espiritual, nem tinha compreensão daquilo que Jesus estava falando, porque até aquelas pessoas ficaram escandalizadas com Jesus, quando Jesus estava falando que aquele que comesse dele, e não entrava, amado, de forma alguma na cabeça daquelas pessoas, como alguém pode comer deste homem, esse homem está dizendo que é o pão, que foi enviado de Deus. E é uma coisa interessante, amado, que Jesus, quando começa a trazer esse ensinamento e essa orientação, nos versículos anteriores, Jesus ele promoveu um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Nesse milagre da multiplicação dos pães, que fala sobre comida, fala sobre necessidade e provisão, que Jesus providenciou para aquele povo que estava com fome, nós sabemos claramente, amado, que naquela ocasião Jesus olhou para a multidão, amém? E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, e não queria deixar a multidão ir embora com fome. E ali ele realizou aquele milagre da multiplicação dos pães. Amém. Mas Jesus percebeu claramente, irmãos, qual era a motivação do povo. Mediante aquele milagre que ele tinha efetuado. E o propósito daquele milagre, amado, não era chamar a atenção para a provisão que Deus desejava manifestar sobre a vida do povo, quando esse povo tivesse necessidade. O milagre, amado, tinha um propósito, apontar para o próprio Jesus e não para aquilo que Deus poderia fazer, suprindo necessidades físicas. Você está comigo? Então, a Bíblia revela, amado, no versículo 15 aqui, a Bíblia fala que Jesus sabia claramente qual era a intenção daquele povo e por isso Jesus se afastou daquele povo, porque Jesus sabia que aquele povo queria torná-lo rei, queria torná-lo governante. E o papel de um governante, amado, politicamente falando, e era isso que o povo estava esperando, de que alguém matasse a fome, não uma fome espiritual, amado, mas uma fome física, uma necessidade física, aquilo que pudesse suprir uma carência física. Quem está comigo aqui? Amém. Aleluia! E Jesus percebeu claramente, amado, qual era a motivação do povo, e Jesus foi lá para o outro lado, pegou o barco, se mandou, foi lá para o outro lado. E a multidão, quando procurou aquele que supriu necessidades físicas, porque ela queria mais que as necessidades físicas fossem supridas, não é? Jesus fez um alerta para elas. Jesus disse: olha, vocês me buscam, não por causa do milagre que eu efetuei. Vocês me buscam porque vocês comeram pão e se fartaram. Isso, amado, eu quero meditar com você hoje, amém? A respeito desse texto de Jesus, porque eu acho, amado, extremamente importante para a minha vida e para a tua vida. Amém. E eu tenho observado, irmãos, que muitas pessoas, quando elas entram na igreja, na verdade, elas estão buscando suprir necessidades e carências que ela tem.
E nós sabemos claramente, amado, que Jesus não despreza, amém, as minhas necessidades e as minhas carências. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado, Jesus tem algo a oferecer muito melhor do que isso. É isso que eu quero dizer para você, amado. A ponto dele dizer claramente que aquilo que ele providenciou e realizou como milagre não é comparado ao verdadeiro pão que é ele. Presta atenção, amado. Ele diz em nada. Ele diz: quem comer deste pão, quem comer da minha carne, quem comer de mim, viverá por mim. Ele diz: eu sou o verdadeiro pão. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E Jesus faz um alerta. Olha, está lembrado daquele milagre? O milagre que aconteceu lá atrás, vocês têm conhecimento disso. Ele falou para aquela multidão que tinha comido pão, amado, e tinha se fartado. E ele foi muito claro em dizer para aquela multidão o seguinte: vocês estão me buscando porque necessidades vocês ainda têm. E na verdade vocês estão atrás de mim, não por aquilo que eu sou e por aquilo que eu tenho a dar. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem comer e se fartar. Aí Jesus diz o quê? No versículo 27, Jesus disse: trabalhai não pelo pão que perece. Trabalhai e vivei a sua vida, não buscando coisas que duram apenas um dia, uma semana, um mês. Mas trabalhai por aquele pão que não perece, cujo Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem era Ele mesmo. Trabalhe, ou seja, viva em função daquilo que eu tenho para dar para vocês. Não vivam em função daquilo que perece. Preencher apenas necessidades físicas, amado, isso é muito pobre para o Evangelho. Está dentro de uma igreja apenas para buscar emprego, para pagar contas. Ei, ele é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Se você tem conta para pagar, eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que nada pode ser comparado àquilo que ele pode dar. Em nada, ele diz, sabe aquele maná que desceu do céu? Vou dizer uma coisa, não foi Moisés que deu a você não, foi Deus, aquele pão. Mas eu estou falando de um verdadeiro pão. O verdadeiro pão é aquele que não perece. Deus não tem nada contra a igreja, nós trabalharmos para termos coisa, exercermos fé, para conquistar uma determinada posição, né, na sociedade. É um projeto de vida que nós queremos alcançar, é essa posição que eu me refiro. Mas viver uma vida cristã, amado, abaixo daquilo que Jesus quer dar, é viver muito aquém do Evangelho. É construir uma fé em cima daquilo que o amanhã pode não prover para você. É você ter que trabalhar todo dia para ter todo dia aquilo que perece todo dia. Isso é muito pobre, amado, viver uma vida assim. Você está comigo? Você tem que comprar pão todo dia, porque o pão já fica duro para outro dia. É ou não é? Tem que fazer feira todo mês, porque a feira acaba. Viver na fé, amado, em função daquilo que acaba, é uma pobreza terrível. E Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão. Em nada comparado àquele que caiu do céu, que os seus pais comeram e, no entanto, morreram. Em nada comparado. O que eu tenho para dar, nada pode ser comparado àquilo que eu posso prover. E Jesus fala sobre vida e não coisas. Jesus não fala sobre apartamentos, carros, casas, conquistas pessoais. Jesus fala sobre vida. Porque ele disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E este viverá eternamente. Não é apenas uma questão que vai se projetar lá para o futuro. Passa a acontecer agora, na minha vida e na tua vida, igreja. E eu quero falar para você hoje, amado, como essa vida é transmitida. Porque eu resolvi viver o Evangelho, irmão, e não as coisas que o Evangelho pode me dar. Porque o Evangelho não é coisa, amado, o Evangelho é vida. É uma vida centrada em Deus, é uma vida centrada em Cristo. Agora o Evangelho, amado, conserta coisas, mas o centro é Ele. Ele é o pão da vida. E Ele diz: em nada comparado àquele milagre que aconteceu. E por que, amado, muitos cristãos não entendem, amado,
E continuam, o púlpito da igreja fica servindo de um balcão de negócio, oferecendo apenas cura, oferecendo apenas emprego, dizendo que você vai sair do problema. Ei, o Evangelho, amado, não propõe isso não. O Evangelho propõe uma nova vida. O Evangelho diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque existe algo novo para ser vivido. E esse algo novo que está para ser vivido não é em cima de conquistas, amado, físicas. Aleluia. Você entende? Está dando para entender verdadeiramente? Eu estou levando essa pregação a sério, porque eu estou levando a tua vida a sério. E eu levo a minha vida a sério. É importante que você entenda, meu irmão. Você não está dentro de uma igreja, se você veio para a igreja até esse dia para buscar conquistas, eu digo é melhor você buscar vida. É melhor buscar propósito. É melhor você começar a buscar coisas, sabe, irmãos, que no dia da tempestade, estas coisas não vão abalar você. E que no dia que as coisas não estiverem funcionando muito bem, ei, não tem coisa errada com você. Porque tem vida operando em meio à morte. Porque tem luz operando em meio a trevas. O termômetro do crente, amado, não é porque as coisas estão dando errado, estão dando certo. O termômetro do crente, amado, é uma vida que está se expressando na medida do conhecimento e da revelação de Cristo Jesus nele. Porque ele disse, se você de mim se alimentar, por mim você viverá. Ele está dizendo o quê? Eu vou me manifestar vivo dentro de você. Sabe o dia da tribulação? Lembra Jesus no barco, irmão? E você na tempestade, se você se alimenta dele, no dia da tempestade, você vai estar assim, ó. E muitas pessoas reclamando de você. Porque ele disse, se você se alimentar, por mim você viverá. Entenda isso, igreja. Então tem crente cantando derrota, estando em Cristo. Porque o dia está ruim, porque as coisas não estão boas. E a pregação do Evangelho não é porque a coisa está boa, nem a coisa está má, não, irmão. A pregação do Evangelho é se a tua vida está centrada ou não nele. Amém. Só isso. Aleluia. O meu termômetro não sai do lugar porque a coisa está dando errado, não. Eu saio do lugar por causa de uma direção. Amém. Porque o Senhor está me mandando, não é porque está dando errado a minha vida, não. A minha vida em Cristo sempre dá certo. A tua vida em Cristo sempre dá certo. Sempre dá certo. Por que dá certo? Porque ele se manifesta. Se manifesta de que forma? Vivo. A vida do cristão, amado, deixa de ser a vida de Gustavo, a vida de Paulo, de George, a vida de José, e passa a ser, sabe quem? Jesus vivendo nele. Paulo diz, viver é? Responde aí, por favor. Viver é? De novo, viver é? Como é que é? A gente fica focado, irmãos, em bens, fica focado em dinheiro, em aumento de salário, e em vez de ficar centrado, que viver é Cristo. Eu te pergunto alguma coisa, faltou alguma coisa para Jesus? Quando Jesus perguntou e se voltou para os discípulos, Jesus perguntou, faltou alguma coisa para vocês? Existe falta, amado, porque a nossa vida e a nossa fé, muitas vezes, está sendo conduzida para coisas. E não está sendo centrada numa vida. Que vida? Diga, não sou mais eu, mas Cristo em mim. Quando Jesus fala sobre dele se alimentar e por ele viverá, sabe quem é ele, amado? Ele é a palavra. Ele é a palavra, igreja. Ele diz, aquele que de mim se alimentar de quê? Da palavra. Quando você come da palavra, quem é que se manifesta? Porque a palavra é Jesus, amado. Quando eu como dela, eu me alimento de quem? E quando eu me alimento dele, eu recebo o quê? Morte ou vida? Vida. Aleluia. Aleluia. A forma como nós recebemos dessa vida, amado, não é achando que ela se manifesta de qualquer forma. Não é lançando a nossa fé em cima de onde não existe um fundamento, claro. Você entende? É você tendo compreensão, tendo conhecimento e você tendo um fundamento para crer, amado, que essa vida se manifesta por intermédio de algo.
Há um link, se eu posso falar dessa forma, há uma ligação, existe um vínculo. E quando eu construo esse vínculo, quando eu construo essa ligação, o que eu construo é vida. Então algo vai começar a se expressar, algo vai começar a se manifestar na minha vida. Então o que eu me alimento, amado, é de vida. Eu não me alimento apenas de promessa, eu me alimento de vida. Porque quando a promessa demora, a vida está lá. Quando as coisas demoram, a vida está tomando expressão em mim. Me ensinando a dormir quando as coisas estão difíceis. Você não está na derrota quando a coisa está difícil, não. Porque se você está em Cristo, você jamais estará na derrota. Não tem nada atrasado quando as coisas estão demorando a acontecer. Se você está nele, centrado nele, com a sua vida nele. Então o tempo não vai balançar você, o tempo não vai pressionar você para você tomar decisões precipitadas e errar e dar com a cara na parede. Porque você está equilibrado, você está em harmonia, você está reconciliado com você mesmo por intermédio dele. Sabe o que é reconciliação, irmão? É você estar em harmonia, em paz com você mesmo. Porque não é você vivendo. Entenda? Eu creio assim, irmão. Eu creio assim. A minha vida era uma confusão. Uma confusão comigo mesmo. Você entende? Mas depois que eu descobri que o Evangelho, amado, vai muito mais além da cura. Vai muito mais além da prosperidade financeira. Porque o Evangelho é vida. O Evangelho é algo eterno. É permanente, é vida eterna, é vida eterna, é vida eterna, é suprimento constante. Até que ele venha, existe vida operando em mim e existe vida operando em você, amado. Quer o dia seja mau, quer o dia seja bom, quer não aconteça nada, mas existe algo, amado, acontecendo dentro de você. Transformando e mudando a sua vida, e é impossível que você seja mais o mesmo, amado, no dia de amanhã. Você não é a mesma pessoa, amado. Porque a Bíblia diz que quando você se alimenta, amado, você viverá por ele, não é mais você vivendo. Agora, como é que essas coisas acontecem, amado? É pela palavra. Então eu entendo, amado, que à medida que eu ouço a palavra, e eu compreendo a palavra, essa vida se manifesta em mim. Mas à medida que eu tenho fastio da palavra, eu fico anêmico dela, essa vida não consegue tomar expressão em mim. À medida que eu não ouço a palavra, à medida que eu trato a palavra de qualquer forma, essa vida não se expressa em mim, porque a Bíblia diz, é daquele que se alimenta de mim. Jesus disse, o que se alimentar de mim, o que se alimentar da minha palavra, por mim viverá, não será mais você. Ei, quem quer ter a sua vida no controle de Deus? Deus controlando a tua vida. Quem quer dessa forma? Poxa, se tu sabe, amado, e tu quer Deus no controle da tua vida, o que é que você faz, o que é que eu faço? Fala para o seu irmão, irmão, você precisa comer mais. Agora, nós precisamos entender, amado, o que Jesus trouxe e o que Jesus proporcionou. Eu entro dentro da igreja, eu vou cantar a minha vitória. A tua vitória é porque tu conquistou um emprego novo. A tua vitória é só isso, irmão. A tua vitória é porque tem uma vida nova. Porque existe um fato, amado, a morte estabeleceu algo. Derrota do inimigo. A morte também estabeleceu algo na minha vida, que eu morri para aquela vida que eu vivia. Mas a ressurreição de Cristo, amado, tornou ele como sendo o autor da minha fé. É onde tudo tem origem, é nele. A minha vida começa a partir daquele dia. Eu sei que eu vivi antes, amado, mas a minha fé me liga, não à morte apenas, mas à ressurreição. E quando Jesus, amado, ressuscitou, ele se tornou o autor da minha salvação e da tua salvação. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, a Bíblia diz isso. Ei, ele ressuscitou. Tem uma proposta nova. Jesus disse, não trabalhai pelo pão que perece, mas por aquele cujo Filho do Homem vos dará. Ele ressuscitou. Ele está falando dessa nova vida que está proposta, igreja. Mas o que a gente vê, amado, muitas vezes é só promessa, promessa, e você não vê as coisas acontecendo, e você está numa dificuldade, e não sai da dificuldade, e aquela coisa, e aquele moído, e você diz, tem condenação, tem culpa, tem isso, eu não sei o que é que está acontecendo com a minha vida.
Não tem nada a ver, amado, isso. O que tem a ver é o seguinte, a sua vida está centrada em Cristo, ele vai começar a se expressar, irmão. E à medida que ele vai começando a se expressar, eu vou te contar uma coisa, amado, as coisas vão mudando. Porque elas têm que mudar, irmão. Sabe, quando ele se expressa, você vai ter moral para falar para a ventania e para o vendaval, porque ele falou. Perguntaram para ele, perguntaram entre eles, quem é esse cara que até a tempestade se cala e o mar se torna tranquilo? Quem é esse cara? Esse cara está em você, irmão. Que tal ele começar a se expressar e ele usar a sua boca para você falar para a tempestade e não ter medo dela? Que tal ele começar a se manifestar e você olhar para o vendaval e você dizer, epa! Nós precisamos nos interessar mais, amado, pelas coisas espirituais do que coisas físicas, igreja. Coisas que promovem vida e não coisas temporais. Então Jesus falou para aquele povo não conseguia enxergar, irmãos, que existia uma verdade por trás daquelas palavras que Jesus falava, porque aquele povo estava morto espiritualmente. Mas nós não estamos mortos espiritualmente, nós estamos vivos, amado. Nós temos o Espírito de Deus que testifica a verdade, amado. Por que é que Paulo afirmou que já não era mais ele? Paulo estava só falando para alegrar a gente, para estimular a gente. Ele estava falando apenas por falar, para querer provocar uma emoção em mim e em você. Aquilo era uma realidade na vida de Paulo, que já não era mais ele vivendo, amado. Era Cristo vivendo nele. Essa realidade está sendo projetada, amado, na minha vida e na tua vida, à medida que nós nos alimentamos da palavra, amado. Por que é que a palavra de Deus diz? Para que Cristo habite ricamente no teu coração. Para que Cristo seja o árbitro das tuas decisões. Não, eu estou debaixo de pressão, o tempo está fechado, então eu vou fazer isso. Está tomando decisão porque o tempo está fechado, porque tem alguma coisa errada. Ei, quando Cristo, amado, é o centro, não tem nada errado não, meu irmão. Perseguição tem, tribulação tem. Ele diz, no mundo você vai ter aflição, mas em mim você vai encontrar o quê? Agora a minha vida e a tua vida está centrada em quê, amado? Em coisas que o Evangelho promove, em poder, poder, poder. E quando o poder não opera? Porque eu vou te contar uma coisa, o poder é a vida. A vida dele encontrando expressão em você, taja preta, longe da tua vida. Remédio longe da tua vida, preocupação longe da tua vida. Vai vir a responsabilidade que sempre tem, amado. E responsabilidade não tem nada a ver com preocupação. Tem a ver com consciência. Amém? Vai aqui. Eu não vou dar o grito não, que eu vou poupar a minha garganta aqui. Você vai se livrar dos gritos aqui, viu? Vai aqui em 2 Timóteo. Eu não vou perguntar não, mas eu vou não respondo não, pelo amor de Deus. Quanto tempo faz que você não pega na palavra? Aquele que de mim se alimenta. Você crê, amado, que quando você não se alimenta, o que é que acontece? Tem uma tal de uma low carb aí, amado, que não dá energia nenhuma. Bota o cara magro, mas o cara não tem força nenhuma. Você vê o cara magrinho assim, mas não consegue correr, não consegue subir uma escada, dá logo tontura, low carb. Está magrinho, mas não tem energia nenhuma. Tem que ser high carb. Começa a ficar magrinho sem energia. A mesma coisa, se nós não nos alimentarmos dele, e ele é a palavra, vai ficar magrinho sem força. Vai dar mais atenção aos problemas, vai dar mais atenção, vai associar o Evangelho. Aqui um dia você vai vencer. Ei, tu já venceu, meu irmão. Eu já venci. Porque não se trata de você vencer, é que ele venceu por você. É que ele venceu por mim. Não se trata em que eu estou ou você está numa guerra. Não, amado, ele já venceu isso para mim. Se trata de me revestir de toda a verdade, amado. A Bíblia diz que no dia mau você não entra em luta, no dia mau você resiste. Vai descer do pedestal? Porque a Bíblia diz que ele colocou a mim e a você nas regiões celestiais, à direita de Deus, numa posição de autoridade. Aí no dia que o inimigo te chama para batalhar, tu vai conversar com o derrotado? Sabe o que é que nesse dia você faz? Estou com fome. Vou comer a palavra. Aí quando você come a palavra, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Em outras palavras, amado, comeu a palavra, quem é que se expressa?
2 Timóteo. Aleluia. Como, amado, essa vida, amado, ela se manifesta. Amém? Deixa eu chegar lá. 2 Timóteo. Capítulo 1. Cadê meu amor? Ô, meu amor, venha para cá, venha. Ela fica toda vermelhinha. Já está vermelha. Já está com a blusa vermelha. Aleluia. 2 Timóteo. Eu tenho 4 amores na minha... 4? Não, posso errar não. São 3. 4? É, minha netinha Sofia. Vocês também, viu, gente? Para não esquecer, para não ficar mal na fita. Mas veja bem aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 10. A palavra de Deus diz o que aqui? E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu o quê? Destruiu o quê? Mas trouxe o quê? Trouxe à luz a vida. Agora, por intermédio de quê? De quem? Ou de quê? Mediante o quê? O que é que a Bíblia diz? Mediante o Evangelho, igreja. A Bíblia diz, amado, que Jesus, ele destruiu a morte e trouxe à luz, ou seja, trouxe à existência a vida. Aquilo que não existia, ele foi buscar. Aquilo que foi tomado pelo pecado, ele foi buscar. Amém. E a Bíblia diz que essa vida ela é compartilhada mediante o Evangelho. Amém. Ela não é compartilhada por imposição de mãos, irmão. Ela é compartilhada pelo Evangelho. Amém. A Bíblia diz aqui, amado, está escrito aqui, ele trouxe a luz e a imortalidade mediante o Evangelho. Luz, amado. Luz se referindo ao quê? A vida. Então, o veículo, amado, se eu posso falar dessa forma, que transmite, amém? Que faz com que eu e você possa receber Jesus como expressão na nossa vida, no nosso corpo, é o quê? É o Evangelho. Não é outro veículo, amado, não é um evento, amado. É você se alimentar diariamente da palavra. É você se alimentar diariamente do Evangelho. Porque o Evangelho, ele trouxe vida e imortalidade. E o Evangelho é Jesus, a palavra é Jesus, amado. Paulo, quando ele começa a falar sobre você desenvolver a salvação, para que o querer e o efetuar de Deus possa ser realizado na sua vida, Paulo fala dizendo o seguinte, para que a gente seja guardado de uma geração corrupta, amém, irmãos? Amém. Nós precisamos guardar a palavra da vida. Amém. Em outras palavras, é a palavra que promove vida. Que vida? A vida dele, não minha. À medida, amado, que você se alimenta da palavra, é menos de você e mais dele. Amém. Antigamente eu distraído quando cantava aquela música, era que eu crescesse e ele desaparecesse. Mas é o contrário, irmãos, que eu desapareça e que ele cresça. E de vez em quando eu me pegava assim, que eu cresça e ele desapareça. Não é assim, igreja. E parece que o Evangelho é mais agente do que ele. É mais a nossa vontade do que ele. É mais a nossa escolha do que ele. Ele só quer te proporcionar e me proporcionar vida. Aleluia. Não é viver de qualquer forma, é uma vida abundante, irmãos. É a própria expressão do Cristo em mim e em você. Aleluia. Agora, qual é o veículo, amado, que promove, que transmite, que faz com que haja vida em mim, amado? Que faça com que Cristo se manifeste em mim. Nós acabamos de ler, é mediante o Evangelho, irmãos. E não de um culto poderoso. Aleluia. Um culto poderoso transmite uma unção sobre a tua vida. Mas se você não entender aquilo que foi transmitido, meditando na palavra, nem se alimentando daquilo, você perde. Quem não se alimenta, perde. Quem não ouve a palavra, perde. Então você fica aquele religioso, sabe, irmãos? Aquela coisa assim, crendo que Deus é poderoso, mas sem provar do poder de Deus. Crendo que Jesus morreu por você, mas você não prova do poder da ressurreição. Você não prova de uma nova vida, por quê? Porque a vida, ela é transmitida mediante aquilo que eu me alimento dele. Amém. Aquilo que eu me alimento é a palavra é ele. Amém. Ele era a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne. Ele é a palavra.
Foi que Jesus disse, olha, se vocês ouvirem a minha palavra, a palavra, uma vez colocada em prática, sinais vão acompanhá-la. A gente quer ver para primeiro crer. Não, amado, você come para depois ver. Se alimenta da palavra para você ver uma coisa, você fica tão convencido, irmão. Você fica tão convencido que você é uma pessoa amada por Deus. Porque existe, amado, algo que a palavra promove. Jesus, quando falou, por isso a importância de você ouvir uma mensagem. A mensagem em si, amado, não está apenas em palavras que estão sendo sacudidas. A mensagem está contida nela a unção. E a unção é que coloca você na estação que Deus quer para a tua vida. Você não vem para o culto por vir para um culto. Você vem para o culto para ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. Você não vem para o culto para conquistar a sua vitória, porque a sua vitória, Ele já conquistou, amado. Quando é que vai ser a minha vitória? Quando é que eu vou ser abençoado? Você já é abençoado. Está escrito, amado, que já foi consumado. Tudo já não foi, tudo é nosso. Está escrito, tudo é meu, tudo é teu. A gente vai para o culto para conquistar a nossa vitória. Está muito atrás, irmão, já conquistei. Você que tem consciência já conquistou. Nós estamos no culto, sabe para quê, irmãos? Para que Jesus tome mais expressão na minha vida e na tua vida. Cada vez mais expressão. Aleluia. Vamos aqui em Filipenses. Meu Deus, quando eu descobri essa palavra, que pessoas me ajudaram a entender que o Evangelho não era consertar apenas o meu casamento, mas a minha vida. Meu Deus do céu. Eu quero ver se você acha na Bíblia algum dia ruim na vida de Jesus. Ele não estava nem aí. Filipenses, capítulo 2. No versículo 12 diz o seguinte aqui: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, Paulo falando, não só na minha ausência, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Então Paulo, amado, traz uma orientação para que eu e você possamos desenvolver. Não é completo ainda. Nós recebemos o pacote completo e vamos desenvolver aquilo que nós recebemos. Não é verdade? Você tem habilidades, amado, que não foram totalmente exploradas. Eu tenho habilidades que não foram totalmente exploradas. O que é que nós fazemos? Quando descobrimos que temos, passamos a desenvolver. Então Paulo fala, amado, em você desenvolver a sua salvação. Em Colossenses, Paulo diz que quando você está em Cristo, aquele que está em Cristo, por intermédio dele viva. É a orientação que Paulo traz. Então, se nós estamos em Cristo, nós devemos estabelecer, erradicar, firmar a nossa vida nele. Então, passamos, amado, a desenvolver a nossa vida com base naquilo que nós conhecemos dele. A partir desse momento, amado, a palavra de Deus, a Bíblia diz, Jesus falou no Evangelho de João, as minhas palavras, elas são espírito e vida. Ou seja, a minha palavra não é uma palavra qualquer, ela produz vida. Porque o que está envolvido quando ela é falada é o meu espírito. E o meu espírito é que promove vida. Você sabe quando uma pessoa está em fé porque ela se move. Ela não fala. Ela se move, ela vive. Ela transpira. Ela fala. Ela pensa. Não é que ela está querendo se mostrar, ela é aquilo ali. Algo encontrou expressão nela. Ela permitiu que aquilo pudesse se expressar. Aquilo, se eu puder falar com todo respeito, Cristo Jesus. Então Cristo, amado, começa a tomar expressão no meu falar. Ele começa a tomar expressão no meu caminhar, no meu pensar. A Bíblia não fala que nós temos a mente de Cristo? Então o teu pensamento, amado, já não é mais Gustavo pensando. Imagine Jesus pensando por você. Imagina, amado, nos projetos você fazendo, Jesus fazendo esse projeto por você. Que já passou lá na frente, conhece todo o projeto. Hein? Porque a Bíblia diz que ele escreveu, amado, todos os dias da minha vida e da tua vida, e acerca de cada dia que viesse a existir, mesmo que não existisse, a Bíblia diz, ele já determinou acontecimentos nesse dia. Então, se ele encontra expressão, amado, sabe o que vai acontecer? Vai haver um fluir na tua vida.
em que você vai começar a perceber as coisas acontecendo de uma forma tão tranquila, tão clara, independente dos problemas que se levantam, das adversidades que se levantam, você vai fluir, amado. Porque a Bíblia diz que onde há trevas, luz vai brilhar. Por isso que a Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo, e não se bota uma luz num lugar claro, se bota uma luz num lugar para brilhar. Onde é que você brilha? Diga, irmão, você nasceu de novo para brilhar. Fala para o irmão, irmão, diga, você nasceu para brilhar, irmão. Diga, luz, brilha em trevas. Diga, trevas, irmão. Aí tem aquele negócio, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, que a minha vida é só... Espera aí, treva? Você é o que finalmente? Pecador ou justo? Parece que quando eu chego em casa é um peso. Ei, é assim, tu também está pesado desse jeito? Quando tu chega em casa, amado, tu é aquela luz que a Bíblia diz. Você vai brilhar ali, amado. Vai brilhar, amado. Vai deixar as trevas. A Bíblia diz que é impossível, não se deve, em outras palavras, não é impossível, não se deve colocar um luzeiro num lugar em que ele não possa brilhar. Amém. O luzeiro se coloca justamente, amado, num lugar em que é para brilhar. Amém. Aleluia. Então Paulo fala sobre desenvolver a nossa salvação. No versículo 13 ele diz aqui, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Segundo o quê? Segundo o quê? A sua vontade e não a minha. Presta atenção. À medida que você desenvolve a tua salvação, a Bíblia diz que Deus entra em operação na tua vida. E Ele vai começar, não se trata de deixar de fazer porque é errado. É um trabalhar de Deus, e nesse trabalhar de Deus, amado, valores mudam. Porque quem toma expressão naquela área da minha vida, em que eu era reprovado, não sou mais eu, mas Ele. Aleluia. Quem toma expressão naquela área em que havia incapacidade na minha vida, não sou mais eu, é Ele. Por isso que a Bíblia diz que quem passa a operar e a realizar conforme a sua vontade é Ele. Eita, papai! Não consegui reter não, isso não. Eu penso nisso, irmão. Quando eu penso numa incapacidade, eu vou lá e começo a desenvolver, amado, a meditação na palavra. Eu vou comer a palavra, amado. Eu vou comer a palavra. Comer a palavra. E quando você come a palavra, a Bíblia diz que o Espírito vivifica ela. Aí quando o Espírito vivifica a palavra, esse versículo de Paulo, Deus entra em operação a fim de desenvolver o querer e o efetuar dele. Aleluia. Ele sabe que eu sou fraco, ele sabe que tem falhas, mas quem entra é ele, não eu. Porque muitas vezes você concorda que muitas vezes você não tem vontade? Mas é segundo o quê? Fala. É segundo o quê? É a vontade dele, não sua. Amém. Porque ele é quem efetua, amado, e não você. Amém. Deus fazendo é diferente do homem fazendo, meu irmão. E ele diz, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, no meio de uma geração corrupta, você brilhando. No meio de uma geração corrupta, você sendo notado como sendo diferente e não igual. Agora o que é que Paulo fala? No versículo 16, Paulo fala, preservando a palavra da vida. O meio pelo qual, amado, a vida de Deus, ou a vida de Cristo, encontra expressão em mim e em você, é por intermédio da palavra. Porque o Evangelho, ele trouxe vida e ele também comunica imortalidade. Quando eu me alimento da palavra de Deus, amado, ela promove a expressão do próprio Deus em mim. A própria natureza de Deus se expressando, amado. Então as minhas falhas no caráter, aqueles defeitinhos, aquelas caríciazinhas de pecado de estimação, sabe, aquilo sai fora. Porque ele começa a desenvolver o querer e o efetuar dele nesta área de fraqueza.
nesta área em que eu estou adormecido, segundo a sua vontade e não a minha. Então é um evangelho extremamente poderoso que causa mudança e transformação, amado. Não é qualquer coisinha, por isso que Jesus disse, rapaz, se você de mim se alimentar, o que eu tenho para dar para você não pode nem ser comparado àquele milagre que aconteceu dos pães caindo do céu. Jesus disse, em nada é comparado àquilo que eu posso fazer na tua vida. Você não pode comparar a nada. Por que Jesus falou? Porque tudo aquilo, amado, que nos é dado, dentro desse aspecto do pão, de provisão, isso é temporário, isso é perecível. Mas aquilo que nós recebemos de Deus no Espírito, amado, a traça, a ferrugem. Esse tesouro aqui dentro, amado, o ladrão não rouba. Pode botar a arma na cara, mas não tira. Leva a minha carteira, leva a chave do carro, rouba meu carro, mas não rouba o meu tesouro. Perder um carro não é ser derrotado não, irmão. Que perder carro? Oxi! Nada. A Bíblia diz que o que Jesus dá como vida, nada pode ser comparado. O teu carro, o teu apartamento, nada. Vamos folhear, meu irmão. Vamos folhear a palavra. Eu preciso ir para aquele culto para mudar a minha vida. Eu vou te dar um conselho. Coma mais a palavra. Deixe de procurar profetada. Deixe de receber mãozada dos ministros. Tem gente que tem mão de tudo que é ministro, amado. A vida continua mesmo, porque não come a palavra. Mas no dia que você comer a palavra, amado, quem se expressa, você vai pegar umas carninhas de Jesus, viu? Vai pegar umas carninhas dele. Você vai ficar fortalecido. Vida vai começar a fluir. As coisas vão acontecer na tua vida de uma forma tão natural, amado. Tão sobrenatural. Tão espontânea. Que você já vai se pegar fazendo aquilo que você tinha dificuldade. Você já não tem mais dificuldade. Os teus temores. Angústias. Isso tudo sai. A necessidade de ser aceito, isso acaba na tua vida. Porque na necessidade de ser aceito, você começa a utilizar uma roupa que não cabe em você. Você quer se tornar conveniente de acordo com o meio. Aí se transforma, em vez de um crente, se transforma num camaleão. Que muda de pele, muda de cor, dependendo do ambiente, é uma coisa, é outra, é uma mistura, ninguém sabe o que é. Mas quando você é um cristão autêntico, tu não está nem aí, meu irmão. Você vai ser uma pessoa respeitadora, uma pessoa que ama, uma pessoa que não vai chocar outras pessoas, uma pessoa que não vai obrigar outras pessoas a engolir o teu evangelho de goela abaixo. Você vai se comportar como alguém, amado, chamado Jesus. E aquela pessoa sem papa na língua, né? Porque Jesus não tinha papa na língua. Quem não é por mim é contra. Jesus não era do time do estou com todo mundo, estou junto com todo mundo. Não, ele não é desse time, amado. Amém? Você vai ser mais autêntico, vai ser mais fácil de identificar quem você é. As pessoas vão confiar mais em você, vão dar mais crédito a você. Você vai encontrar favor e graça. Ei, é uma coisa impressionante, meu irmão. Tu vai lá para o outro lado do mundo, a gente fez uma viagem aí, e a gente não conhece algumas pessoas, e chega lá, as pessoas assim, dão tanto favor para a gente, que eu digo, meu Deus do céu, isso é... Aleluia. Aí tem aquela onda assim, rapaz, vocês são gente bacana, a gente foi com a cara de vocês, viu? Ó, esse lugar é de vocês. Foi com a cara, ó. Foi com a cara. Eu entendo que é Deus por trás, amado. Eu entendo que é favor, eu entendo que é graça. Aonde você chega, amado, vê as coisas acontecendo, portas se abrindo, sabe? Favor, amado. Você recebendo favor de pessoas que nunca viram você, não tem nenhum grau de parentesco, não é da fé, da sua fé, não é da tua igreja, não é do teu ministério. E de repente aquelas pessoas cuidam de você que você fica, meu Deus do céu, que onda é essa? Jesus. E a tua presença é tão agradável, mesmo você sendo sincero. Jesus, igreja. Eu quero que você vá aqui em Gálatas. Aleluia. Gálatas, capítulo 2. Deixa eu chegar lá. E como é importante, igreja, você saber quem você é. Para que você não transgrida o mandamento ou não cometa erros com você mesmo. Amém?
Existe uma onda aí que não é uma onda, mas é algo bom, benéfico, não é? Que a gente está vendo muito pessoas caminhando, pessoas se exercitando. Nós vemos instruções sobre alimentação, é ou não é? E tudo isso com um propósito, mas a fim de promover o quê? Saúde. A fim de promover o quê? Longevidade. A fim de promover instrução para mim e para você de como, amado, eu trabalhar com a minha vida e eu trabalhar com o meu corpo, a fim de que eu não cause dano ao meu corpo e à minha saúde. Você sabia, amado, que no mundo espiritual também existem instruções para que você não traga dano sobre a sua vida? E muitas vezes nós podemos trazer dano sobre as nossas vidas quando nós não sabemos quem nós somos e apenas dizemos que somos evangélicos e não entendemos que a nossa fé nos leva a Cristo e não entendemos que a palavra de Deus, amado, é uma palavra que promove vida, que nos alimenta e quando nós nos alimentamos espiritualmente, aquele que vive e reina eternamente encontra expressão em mim. Então é importante que eu conheça todo esse processo. Eu descobri, amado, faz um tempo já, que infelizmente por causa do pecado, à medida que você vai avançando na idade, você precisa, amado, fazer musculação. Porque lá na frente, amado, muitas pessoas têm problema de se locomover porque não se exercitaram. Então as pernas daquela pessoa não têm mais força. Os músculos começam a se definhar, não tem mais músculo. E o grande problema de quem é idoso é locomoção, é mobilidade. Então, quando a gente toma a informação, amado, de que é melhor se exercitar agora para colher lá na frente, o que é que você faz? Você começa a se exercitar para que você tenha longevidade, para que você tenha um ganho de vida. Você está comigo? Amém. Paulo aqui em Gálatas, amado, ele fala uma coisa interessante que as pessoas passam por cima desapercebidas. Paulo diz que não vai construir o que Jesus destruiu. Amém. O que foi que Jesus destruiu? A morte. O que foi que a ressurreição trouxe? A vida. Que vida? Aquela que eu vivia ou uma nova vida? Uma nova vida. É uma vida nele. Amém. E que nova vida é essa? É ele se expressando em mim. Ele se manifestando em mim. Tocando áreas do meu corpo. Promovendo saúde divina em mim e promovendo saúde divina em você. Amém. Porque a vida de Cristo também promove isso no meu corpo e no teu corpo. Amém. Fique sabendo, viu, igreja? Amém. Que quando você se alimenta da palavra, você está colocando saúde também. E nessa saúde humana, é saúde divina. Você entende? Aleluia. Então, Gálatas aqui, ele diz uma coisa aqui, no versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Ele diz aqui, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo estava falando, amado, de querer colocar na vida algo que Jesus retirou. Um aspecto da vida que ele vivia e que Jesus retirou. Tentar viver uma vida em Deus sem consciência de que existe um Deus dentro de você, querendo se expressar, e o veículo que ele vai encontrar a expressão é a sua palavra, e você não come a palavra, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com a minha vida? Você entende? Então, o que é preciso? Comer. Amém. Aí você, mas não estou com fome não, tem que comer. Mas não sei porquê, me dá um sono de torar. Não, mas tem que comer. Porque é uma questão de vida ou morte. É ou não é? Então Paulo fala claramente que aquilo que fez parte um dia da vida dele, que foi retirado por Jesus, ele utilizar aquilo novamente, o tornaria transgressor, causaria dano. Excesso de alimentação tem causado dano na vida das pessoas. Uma vida, amada, apenas que entra dentro do carro, sai, vai para casa, assiste televisão, senta no sofá. Isso causa dano na vida das pessoas. Então, o que é necessário? Adotar um tipo de vida totalmente diferente, amado, a fim de combater aquilo que promove dano. Amém. Então, Paulo fala uma coisa interessante aqui. Ele diz, olha, que mediante, no versículo 19, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Eu morri para aquilo que me condenava, eu morri para aquilo que me definia quem eu era, um pecador. Amém? A fim de viver para Deus. Agora, vê só, a fim de viver para Deus. Muitos cristãos, amado, colocam na sua vida cristã, sabe que viver para Deus é viver diante de obrigações, de regras, de conduta, disso e daquilo outro e tal. E eu vou te dizer uma coisa, amado, é muito ruim você fazer coisa obrigado. É ou não é? Eu não gosto de fazer nada por obrigação, amado. Eu detesto fazer coisa por obrigação. Mas Paulo fala que esse viver para Deus, amado, é um viver
em que não está ligado ao cumprimento de ordenança, de mandamento, como era na lei. Porque na lei, amado, não tinha conversa não. Ou fazia ou estava fora da comunidade de Israel. Quem sabe da história bíblica, do povo de Deus? Tinha que cumprir a lei. Os sacrifícios eram obrigatórios, amado. Quer gostasse ou não, tinha que oferecer sacrifício. Por isso que hoje, eu e você, como adoradores, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós hoje, o nosso sacrifício é um sacrifício de louvor, cujos lábios se abrem em gratidão ao Senhor. Não é mais obrigatório. Não, amado, é uma questão de gratidão, é uma questão de amor. É uma questão de tomar expressão em nós a nossa adoração. É uma questão de que uma vida está fluindo e essa vida me leva a adorar a Deus, me leva a reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Então a minha adoração não é uma liturgia cristã e não é uma liturgia evangélica. Vamos levantar a mão, gente. Agora deixa a mão. Levanta a mão, gente. Fica em pé. Senta, não sei o quê. Não, irmão. A gente levanta a mão porque a gente tem entendimento do que se refere a se levantar as mãos. Agora veja só. No versículo 20, Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive. Logo, já não sou eu quem vive. É interessante que ele não fala, é Jesus que vive em mim. Ele fala, é Cristo que vive em mim. Porque Cristo representa quem? O ressurreto. Aquele que venceu. Aquele que destruiu capeta, Satanás e as hostes malignas dele. Aquele que envergonhou na cruz. Aquele que rasgou a minha nota promissória. A nota de acusação que me dizia que eu tinha um débito lá no cartório chamado inferno. E eu não devo mais nada ao cão, ao diabo. Você não deve mais nada a esse capeta. Eu não tenho medo dele. Você não tem que ter medo dele. Tem que ter medo não, meu irmão. Porque já não é mais você, é ele vivendo. É aquele que derrotou o pecado, amado. É aquele que foi lá e amarrou o valente. Foi na casa do valente, irmão, e amarrou o valente. Foi aquele cujos grilhões da morte quiseram segurar, e a Bíblia quiseram, mas não puderam, irmão. Aleluia. Tem alguma corrente aí, não? Já vi, irmão, alguns irmãos participando de culto de libertação? Eu te pergunto, sabe o que de Cristo? Ei! Tu acha que alguém vai botar uma corrente no teu pé? Um grilhão para te prender? Se já não é mais você, é ele? Aleluia. Tu acha que o cão dos infernos tem moral para chegar com uma corrente vendo quem você é? Bota nada, meu irmão. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, para a liberdade, foi que verdadeiramente Cristo te libertou. E não permita que ninguém coloque jugo de escravidão em cima de você. Aleluia. Em outras palavras, quem deixa o cão tocar, quem deixa o inimigo tocar, sou eu e é você, mano. Mas se você tomar uma posição, não tem moral nem legalidade para tocar na tua vida, nem na minha vida. Agora Paulo falou algo aqui tremendo, já não sou eu mais que vivo, é ele vivendo em mim. Não é apenas uma questão de uma fé, de uma coisa que, sabe, achando. Não, é uma convicção e uma certeza promovida por quê, amado? Ele se alimentava da palavra. Deus disse, a minha palavra não voltará vazia para mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora. Paulo diz, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Paulo falou de um viver, amado, cuja expressão desse viver era a expressão do próprio Jesus, o Cristo nele. Amém. Glória a Deus. Eu estou procurando viver esse evangelho, irmão. Não é evangelho de conversa fiada, não, irmão. Não é evangelho de promessa que não acontece, irmão. De sonhos que não se tornam realidades. Não, amado, eu quero uma coisa real, concreta na minha vida, amado. E Jesus é real na minha vida. Jesus pode se tornar real na tua vida, pode se tornar concreto na tua vida, amado. Imagine você naquele dia, amado, você perceber, alguma coisa está acontecendo que não sou eu. Quem já percebeu isso? Rapaz, não fui eu não. Foi não.
Foi mesmo não. Aí a gente deixa de ser religioso, amado, e passa a expressar verdadeiramente a nossa identidade. É uma nova identidade. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso que Jesus falou, aquele que de mim se alimenta. Jesus disse, olha, vocês podem correr atrás de milagre. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho algo para oferecer. E isso que eu tenho para oferecer não pode ser comparado aos milagres que eu realizo. Você acha, amado, que a vida de Jesus é mais importante ou os milagres que ele realiza? Você quer os milagres ou a vida? Eu prefiro vida, amado. Porque se eu tiver vida, eu não preciso de milagre. Você entende? E tem crente, amado, orando por um milagre todo dia na vida dele, em vez de querer a vida. Quer o milagre, quer o favor, quer o pão. E se você precisar de um milagre a cada dia, imagine que luta. Imagine que dificuldade de viver, amado, um milagre a cada dia. É como eu já vi alguns cristãos dizendo, rapaz, a gente tem que se levantar e matar um leão a cada dia. Não aguenta isso não, irmão. Isso é um jugo desgraçado, ter que me levantar um dia. Imagine quando for dormir, eita, meu Deus, tem outro leão amanhã. Meu Deus do céu. Isso é um sofrimento, irmão. A Bíblia diz, amado, que todo aquele que está cansado. Se você estiver cansado de matar leão, amado, vai para junto de Jesus. Imagine. Aí você conseguiu matar um leão. E matar um leão é um negócio meio complicado, né? Aí você matou um leão. Aí chega no período da noite e diz, eita, pai, ai meu Deus, amanhã tem outro leão. E depois na segunda e no domingo. Deus me livre de ser matador de leão, irmão. Deus me livre de ser matador de leão. Eu prefiro correr em cima e atrás daquilo que promove vida e não morte. Eu prefiro que ele tome expressão em mim, para que no dia da tempestade eu esteja dormindo. Porque tempestade pode vir, amado. A Bíblia diz que pode haver uma ocasião em que haja necessidade de você passar por um rio transbordante. E não é uma escolha, é uma ocasião, é um momento que isso pode acontecer. A Bíblia diz que quando passares pelos rios, quando passarem pelas águas, quando você passar pelo fogo, ou seja, não é uma escolha, amado. É que não dá para não passar. E quando isso acontecer? A Bíblia diz, eu estou lá contigo. Até os jovens se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz que eles renovam as suas forças. Subirão com asas como águia. Eita, papai, correrão. Correrão. Se o inimigo chamar para você andar uma milha com ele, propõe 2, diz a Bíblia. Era isso que Jesus estava falando, irmão. Vamos ver se você aguenta. Até onde você vai comigo? Se você quer me acompanhar, porque eu não quero essa companhia. Mas se você quer me seguir, me siga. Eu quero finalizar. Eu quero chamar o grupo de louvor. Mas eu quero que você vá aqui em 2 Coríntios. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 4, no versículo 10. A Bíblia diz o que aqui? Isso foi Paulo falando. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de quem? Para que a sua vida se manifeste aonde? Na nossa carne mortal. Eu quero dizer uma coisa, amado, um dia eu e você, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? Mas eu vou te dizer uma coisa, amado. Até que esse dia aconteça, Ele estará comigo e com você. Ele está vivendo comigo e com você. Quando Jesus falou que não nos deixaria e queria comigo e com você até o fim, aquilo não são palavras, amado, lançadas ao vento, amado, para tentar me enganar, para tentar te enganar.
a fim de promover um ano por um determinado momento. Jesus prometeu muito mais, amado. Ele falou muito mais de uma vida do que propriamente de uma promessa. Ele falou da sua própria vida. Quando ele disse que ele não nos abandonaria, que ele não nos deixaria, que ele estaria conosco. Que ele estaria conosco. Aonde, irmãos? Fora, me acompanhando, olhando a minha vida, dentro. Que ele estaria comigo até a consumação dos meus dias, até a consumação dos séculos. Essa presença, amada, ela não está quieta ali. Essa presença ela não está passiva, sabe, ao que eu estou vivendo, ao que eu estou passando, ao que eu estou pensando. Sabe, a presença de Deus não é uma presença passiva, amado. Um Deus de braços cruzados, olhando o meu sofrimento, olhando a minha aflição, sabe, olhando o perrengue da minha vida, olhando isso, olhando aquilo, e dizendo, eita filho, coitado, coitado, coitado. Não, não. Paulo falou de um Deus, amado, que se expressa, um Deus que vive. Um Deus que substitui a identidade de Paulo por sua própria identidade, amado. Um Deus que remove a vida de Paulo pela sua própria vida. Um Deus que encontra expressão no homem, retirando a vida do homem, colocando a sua própria vida. Um Deus se expressando através da sua própria natureza, do seu caráter, aquilo que é inerente dele, amado. Um Deus de paz. É esse Deus que eu creio, amado. É esse Deus em que eu me refugio. Quando eu preciso, eu me alimento dele, amado. Eu não quero ser atrapalhado. Minha família sabe. Eu fico comendo aquela palavra, amado, porque ele tem sonhos maravilhosos. Ele, quando começa a se expressar, amado, na minha vida, eu digo, eita papai, eu começo a chorar, eu não sei nem como me expressar, amado. Vem um quebrantamento, amado, por dentro. Vem uma rendição. Sabe, uma coisa tão maravilhosa que não tem explicação. Você simplesmente consegue provar da sua existência, da sua bondade. O amor dele te constrangendo, amado. Te dando segurança para você lançar fora todo o medo. Que coisa linda, pai. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu me lembro, igreja, muito. Havia algumas operações em que eu ia. Algumas coisas complicadas, amado. Que o inimigo atacava, amado. Atacava nos últimos dias, dizendo, você não vai voltar para sua casa. Hoje eu te pego. Rapaz, aí a gente entrava naqueles lugares para dizer, eu dizia, Márcia, anjo é verdadeiro. Anjo existe. Me perdi numa determinada ocasião, amado, que estava o grupo lá de resgate para me tirar, amado. E, amado, pense numa paz que excedeu todo o entendimento, irmão. Eu ficava olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, pai? Perdido, amado, ali, mas Deus estava comigo, amado. Uma operação sendo montada para resgatar o presunto. O presunto era eu. E naquele dia eu disse, Márcia, anjo existe. Porque o Senhor me ocultou dos meus adversários. Ninguém me via. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Perdido numa comunidade lá no Rio de Janeiro, irmão. Quem sabe conhece. E eu pude ver o amor de Deus, amado, me cercando. A sua benignidade me cercando. Aquele Cristo, amado, encontrando expressão em mim. Você pensa que eu fiquei com medo de morrer? Com medo de ser... Eu nem vinha isso. Não houve um exercício para que... Eu aprendi lá no Rema que se eu confessava... Não, amado. É Cristo, ele toma logo expressão. Quando a coisa está fugindo do controle na sua vida, que você está alimentado da palavra, ei, a palavra entra em ação. E a palavra é Cristo. Aí tudo entra em harmonia, amado. Tudo entra em harmonia. E você começa a provar dessa paz que excede todo entendimento. Você vê assim e diz, poxa, que confusão, mas está tudo tranquilo.
Paulo diz, amado, que a vida dele se manifesta no meu corpo e no teu corpo. E eu quero encerrar. Aleluia. Se você, amado, essa noite, você correu muito atrás das tuas bênçãos, eu quero te dizer uma coisa. As bênçãos é que correm atrás de você. Se você tem construído um cristianismo que depende de um milagre na tua vida todo dia, amado. Sabe, busca um cristianismo em que Cristo encontre expressão em você pela palavra. É a palavra, amado, a Bíblia diz que é o evangelho da imortalidade e da salvação que promove vida. É a palavra da vida que nos preserva, como Paulo diz, de uma geração corrupta. É a palavra da vida que te faz brilhar em meio às trevas. É Cristo brilhando em você. É Cristo iluminando a tua vida. Cristo, a esperança da glória. A palavra de Deus fala. Segunda Coríntios capítulo 13, no versículo 3, a Bíblia diz aqui: posto que buscais prova que em mim Cristo fala. Algumas pessoas duvidavam, amado, de que havia um Cristo operando na vida de Paulo. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também, que somos fracos neles, viveremos com Ele. Viveremos com Ele. Ele ressuscitou, igreja. E eu e você ressuscitamos juntamente com Ele. E está escrito aqui que eu e você vivemos, é pelo poder de Deus. Vivemos pelo poder de Deus. Faz assim. Faz assim. Faz de novo. Ei, esse respirar é diferente agora. Não é mais aquele respirar antigo. Paulo diz que o Espírito de Deus, que o próprio Cristo, amado, vivificava o corpo dele. Ele diz fraco sim, ei, mas hoje eu vivo pelo poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus, amado, afetando o corpo do homem. Produzindo cura, amado. O poder da ressurreição. Você viveu uma vida, amado, de longevidade aqui, livre de enfermidade, livre de doença, assistido pelo poder da palavra, amado. O Cristo ressurreto, encontrando expressão em você. E você a cada dia, e eu a cada dia, sabe que eu me olho no espelho, eu digo como eu estou diferente. Tá bom de você começar a olhar, amado, com esse sentido novo para a fé. Deixar de correr, amado, atrás de milagre. Deixar atrás de correr de pão que perece. Jesus disse: ei, rapaz, isso não é comparável. Isso não pode ser comparável ao verdadeiro pão que sou eu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Por ele você viverá, igreja. E por mais nada. Ele deve ser a expressão suprema na tua vida. Ele deve encontrar primazia, amado, na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você fique em pé, igreja. Aleluia. 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 Eu quero orar, amado, por pessoas aqui essa noite